Durante toda a vida, Beatriz cuidou da mãe como se fosse uma extensão do próprio coração. Desde a juventude, abdicou de festas, viagens, planos e até amores para ficar ao lado de Dona Maria, que, após a viuvez precoce, mergulhou em silêncios longos e crises de saúde recorrentes. Os dois irmãos de Beatriz, mais novos, tomaram rumos distantes. Um foi para o sul do país e outro para fora dele. Visitas raras, telefonemas curtos, ajuda financeira esporádica. Quem ficou, mesmo, foi ela. A casa onde viviam, no interior de Minas, era antiga, de chão de madeira e cheiro de hortelã. No quintal, havia jabuticabeiras que davam frutos pequenos, doces e firmes. Ali, Beatriz passara a maior parte de seus dias, entre bacias de roupa lavada, remédios organizados em potes rotulados e as manias de uma mãe severa, mas que, em seus últimos anos, tornara-se mais frágil do que qualquer palavra dura que um dia tivera. Dona Maria morreu em uma tarde de abril, sem muito alarde. Apenas fechou os olhos e não acordou mais. Tinha 89 anos e um histórico de pequenos AVCs e lapsos de memória. Beatriz chorou sozinha na varanda, abraçada ao chale que a mãe usava para se cobrir durante as cestas. Quando os irmãos chegaram para o velório, um vindo de Brasília, o outro da Espanha, encontraram uma mulher exausta, mas serena. Não houve grandes discussões nem brigas, afinal, todos sabiam, quem cuidou da mãe até o fim foi Beatriz. Esperava-se, inclusive, que ela herdasse a casa e tudo mais que houvesse. Uma semana depois do enterro, os três irmãos foram até o cartório, onde o advogado de confiança da família, um homem idoso chamado Dr. Álvaro, faria a leitura do testamento deixado por Maria. Era um documento selado, assinado 2 anos antes. Nada de surpresas, diziam todos. Mas, quando Álvaro começou a leitura, os olhos de Beatriz foram se apertando e o ar pareceu rarefeito no escritório pequeno. Deixo todos os meus bens, casa, contas bancárias, joias e demais pertences, à senhora Lígia Ramos Nogueira, filha de meu sangue e irmã de meus 3 filhos. Silêncio. Total. Beatriz não entendeu de imediato. O irmão mais novo soltou um riso nervoso. Isso deve ser um erro. Dr. Álvaro pigarreou, olhando para eles por cima dos óculos. Não é. Dona Maria foi clara. Inclusive, me entregou uma carta, lacrada, para ser dada à senhora Beatriz após a leitura. A carta foi passada às mãos trêmulas de Beatriz. O envelope amarelado com seu nome escrito em caligrafia familiar parecia pesar mais do que devia. Ela não abriu na hora. Saiu da sala e entrou em seu carro sem dizer uma palavra. Os irmãos discutiam com o advogado, tentando entender quem era aquela mulher. Lígia Ramos Nogueira? Nunca ouviram esse nome. Mas Álvaro apenas repetia que tudo fora feito conforme a lei. Que a identidade da beneficiária poderia ser questionada judicialmente, mas que, por enquanto, era ela a única herdeira reconhecida no testamento. Beatriz passou o resto da tarde dirigindo sem rumo. A carta repousava sobre o banco do passageiro como uma cobra adormecida, pronta para picar assim que fosse aberta. No fim do dia, parou o carro em uma estrada de terra que levava a uma cachoeira onde costumava ir quando era adolescente. Ali, em meio ao som da água e do vento, rompeu o lacre. A carta tinha 4 páginas, escrita com caneta azul por uma mão visivelmente trêmula e sem nenhuma rasura. Começava com palavras suaves. Minha filha, me perdoe por não ter contado isso antes. E dali em diante, tudo mudou. Maria relatava que, antes de se casar com o pai de Beatriz, havia se apaixonado por um homem casado. O relacionamento fora breve, mas intenso. Dela, engravidou. E, pressionada pela família e pela sociedade, foi enviada a uma casa de repouso para gestantes solteiras, onde deu à luz a uma menina. A criança foi entregue a uma família do interior de São Paulo, em um acordo informal, quase clandestino. Lígia. Depois disso, Maria voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Casou-se, teve Beatriz e os outros filhos e escondeu essa parte da vida até o fim. Nos últimos anos, movida por arrependimento e medo de morrer sem corrigir seu erro, contratou um detetive para encontrar a filha. E encontrou. Lígia era enfermeira, morava em Campinas e aceitara o contato com relutância. As duas trocaram algumas cartas, se encontraram apenas uma vez. Maria nunca contou a ninguém da família, até aquele testamento.
Beatriz terminou a leitura sentada sobre uma pedra, as mãos úmidas da carta e da neblina da cachoeira. Chorava, mas não sabia exatamente por quê. Por ter sido enganada? Por sua mãe? Por essa irmã que nunca conheceu? Ou por si mesma, que passou a vida inteira acreditando que conhecia a mulher a quem dedicara tudo? Naquela noite, ela voltou para casa sozinha. Fez chá, sentou na poltrona da sala e olhou para as paredes como se elas pudessem responder o que fazer a seguir. Ela sabia que teria que conhecer Lígia, e também sabia que essa mulher agora era, legalmente, a dona de tudo. Mas o que mais doía era que, no fundo, não conseguia odiar a mãe, nem a irmã. O que mais doía era descobrir que o amor que entregou a vida inteira talvez tenha sido baseado em uma meia-verdade. Beatriz não dormiu naquela noite. Caminhou pela casa como um fantasma. Tocava os móveis, os retratos antigos, os porta-retratos de madeira escura onde estavam as fotos de infância, da formatura, dos aniversários simples que compartilhara com a mãe. Tudo ali era impregnado de história. Tudo ali, agora, pertencia a outra pessoa. A uma mulher chamada Lígia, que ela jamais vira, mas que, segundo aquela carta, era sangue do mesmo sangue. No dia seguinte, ligou para o Dr. Álvaro. Precisava de mais informações. Ele respondeu de forma cuidadosa, como se pisasse em terreno instável. Disse que Lígia já havia sido notificada sobre o testamento, que a própria Dona Maria insistira para que tudo fosse feito sem demora, caso algo acontecesse com ela. Ela queria consertar as coisas, ainda que tardiamente, repetia o advogado. Beatriz desligou sem saber como se sentir. Estava ferida, sim, mas não de maneira comum. Não era uma mágoa clara, nem raiva declarada. Era uma espécie de luto dentro do luto. Como se a mãe tivesse morrido 2 vezes. A primeira, no corpo, a segunda, na verdade que escondeu. Na semana seguinte, recebeu uma carta de Campinas. Era de Lígia. Prezada Beatriz, sou a filha que sua mãe deixou para trás. Também não soube de nada até 2 anos atrás. Quando ela me procurou, confesso que resisti. Cresci sem saber quem era minha mãe biológica e, quando soube, foi como se alguém puxasse o chão debaixo dos meus pés. Encontrei com ela uma única vez. Foi difícil. Chorei, ela chorou. Não havia tempo para recuperar o passado. Ela me contou sobre vocês, mas disse que tinha medo da rejeição. Disse que você era a filha mais próxima, a que ficaria mais magoada, e me pediu que eu esperasse, que tudo seria explicado depois que ela se fosse. Não sei o que fazer com essa herança. Não é algo que eu pedi. Estou disposta a conversar, se você quiser. Com respeito, Lígia. Beatriz leu a carta várias vezes. Havia algo sincero ali. Nenhuma exigência, nenhuma frieza. E, mesmo assim, sentia um desconforto profundo. A ideia de se encontrar com essa mulher era quase como abrir uma ferida que ela ainda nem sabia curar. 3 semanas depois, num sábado cinzento, Beatriz tomou coragem. Pegou o carro e foi até Campinas. Havia anotado o endereço deixado por Lígia no fim da carta. Era um bairro simples, arborizado, com casas baixas e crianças brincando na calçada. Quando parou em frente ao portão azul da casa 214, seu coração batia tão forte que ela pensou em desistir. Mas Lígia abriu a porta antes mesmo que ela descesse do carro, como se estivesse esperando. Era uma mulher de pouco mais de 50 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, olhos fundos e calmos. Usava uma roupa simples e um sorriso discreto. Beatriz? Ela assentiu. Entra, por favor. Eu fiz café. Entrou. O cheiro era familiar. Café fresco, pão no forno. Sentaram-se à mesa. Por um tempo, não disseram nada. Apenas se olharam, como quem tentava enxergar o passado no rosto da outra. Você parece com ela, disse Lígia, por fim. Beatriz sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu achava que conhecia tudo dela, mas não sabia de você. Eu também achava que sabia quem eu era, e aí descobri que sempre faltou um pedaço, e esse pedaço era ela. Conversaram por horas. Lígia contou sobre sua infância, a mãe adotiva, a adolescência confusa, a busca por raízes que nunca deram frutos.
Disse que, quando Maria apareceu, ficou em choque e que, mesmo com raiva, aceitou ouvir. Queria entender, perdoar talvez. Eu não quero sua casa, Beatriz, nem seu quintal com jabuticabas. Eu só queria saber de onde vim. E os olhos dela encheram de lágrimas. Mas, se você quiser, posso devolver tudo, assinar o que for preciso. Beatriz balançou a cabeça. Não é isso, não se trata de bens. Eu só precisava te ver, saber se você era real, se era digna do que ela deixou. Lígia ficou em silêncio. Depois respondeu com voz baixa. Eu não sei se sou digna, mas também não pedi nada disso. Só aceitei escutar. Beatriz chorou e, naquele momento, percebeu que o que doía mais era o tempo perdido, a infância sem irmã, as histórias que poderiam ter sido partilhadas, os aniversários em que uma estava sem saber que a outra existia. Ao final da visita, antes de ir embora, Beatriz tirou do bolso a carta da mãe, entregou a Lígia. Ela escreveu para mim, mas acho que você devia ler. E ao entregar aquele papel, algo dentro dela se dissolveu. Não havia mais raiva, só um vazio e a possibilidade de preenchê-lo, talvez, com uma nova história. Nos dias que se seguiram ao encontro, Beatriz voltou para casa como quem retorna de uma guerra silenciosa. Não havia tiros nem feridas visíveis, mas por dentro tudo estava em ruínas. Ainda assim, uma parte dela, a que cresceu entre remédios e silêncio, parecia agora menos pesada. A casa, por outro lado, era a mesma. Os mesmos ruídos de madeira rangendo de madrugada, o mesmo relógio de parede marcando horas com um tic-tac que ecoava soando como respiração antiga. Era como se a mãe ainda estivesse ali, observando de algum canto, talvez orgulhosa, talvez arrependida. Beatriz não comentou com os irmãos sobre Lígia. Eles pareciam mais preocupados em discutir o que poderiam contestar legalmente. Ela não queria saber de briga. Aquilo já não era mais uma questão de posse, era uma questão de pertencimento. Uma semana depois, recebeu um telefonema de Lígia. Estive pensando, posso visitar você, ver a casa? Beatriz hesitou, mas respondeu que sim. No domingo seguinte, Lígia apareceu com um bolo de fubá e um gesto tímido nos olhos. Parou diante da casa antiga com reverência. Entrou devagar, como quem pisa em memória. Ela me falou dessa varanda, disse que adorava ver o fim da tarde daqui. Sim, era um momento favorito dela, respondeu Beatriz. Sentaram-se lado a lado, como se tivessem feito isso durante a vida toda. Olharam o quintal, agora tomado por folhas secas. As jabuticabeiras estavam carregadas. Você sabia que ela fazia geleia com essas frutas? Não, disse Lígia, eu adoraria aprender. E ali, naquela frase simples, uma semente foi plantada. Beatriz levantou, entrou na cozinha e voltou com os potes antigos onde a mãe guardava as receitas. Pegou um caderno amarelado de capa dura, onde Dona Maria anotava tudo com uma letra apressada, mas firme. Tá aqui, a receita da geleia. Tem também a da broa de milho, do doce de figo e até do xarope que ela fazia quando eu ficava rouca. Lígia pegou o caderno como quem toca relíquias. É como ler um pedaço dela. Passaram a tarde na cozinha. Riram quando o açúcar queimou, se emocionaram ao provar o sabor idêntico ao da infância de Beatriz. Parecia que, de alguma forma, Dona Maria ainda cozinhava com elas. No fim do dia, a casa estava cheia de aromas e um calor que não vinha só do fogão. Nos dias seguintes, a presença de Lígia tornou-se mais constante. Não invasiva, mas delicada. Às vezes trazia flores para o jardim, outras vezes ajudava a Beatriz com pequenos concertos. Começaram a reconstruir, em silêncio, uma história que nunca tiveram tempo de viver. E cada gesto era como uma pedra assentada na fundação de algo novo. Um mês depois, sentadas na varanda, Beatriz tomou coragem. Pensei muito, e acho que não quero lutar por essa casa. Ela é sua por direito, mas queria te propor uma coisa. Lígia a olhou, surpresa. Quero que a gente more aqui, juntas, se você quiser. Cada uma com seu espaço, mas irmãs de fato. A gente pode transformar isso aqui em algo nosso, não só meu, nem só seu. Lígia levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. Você tem certeza? Tenho.
Eu vivi aqui por décadas. Sei onde o telhado pinga, onde o piso afunda, mas nunca compartilhei isso com ninguém de verdade. E você tem o mesmo sangue, as mesmas raízes. Talvez seja a hora de cultivar algo novo. E foi assim que, entre reformas leves e conversas profundas, a casa começou a se transformar. Não na estrutura, mas na essência. Beatriz doou móveis antigos, reorganizou os cômodos. Lígia trouxe quadros, plantas, tecidos coloridos. A jabuticabeira do quintal passou a ser colhida pelas duas, e a geleia feita em grandes potes foi sendo distribuída para vizinhos e amigos. Um dia, encontraram uma caixa no sótão, cheia de cartas. Cartas antigas de Dona Maria, algumas nunca enviadas. Entre elas, uma em especial chamou a atenção. Estava endereçada a uma mulher chamada Laura, a mãe adotiva de Lígia. Na carta, Maria dizia: "Sei que não posso apagar o passado, mas se um dia minha filha souber de mim, quero que saiba que nunca a deixei por falta de amor, deixei por covardia, porque me disseram que era o melhor, que eu não tinha escolha. Mas escolhi sim, e minha escolha foi fugir. Ela merece saber disso. Diga a ela que sempre foi amada, mesmo de longe." Ao ler, Lígia chorou, Beatriz a abraçou. Ela te amava, e agora talvez você possa amar por nós duas. Naquela noite, sentaram-se à mesa da cozinha, agora iluminada por luz morna, como nos tempos antigos. Beatriz colocou 2 pratos, 2 xícaras, e ao centro, uma jarra de suco feito com jabuticabas do quintal. Era um novo começo, um recomeço costurado pelas mãos do destino, sim, mas também por uma carta, uma visita e 2 mulheres que decidiram, apesar da dor, abrir espaço para o perdão. Os meses passaram com a suavidade de um outono lento. Na casa da rua de paralelepípedos, os dias ganharam outra textura. As manhãs já não eram silenciosas. Havia cheiro de café, vozes trocando palavras, risadas tímidas atravessando a cozinha. E à noite, os quartos tinham luz. Luz quente, de abajures acesos, de páginas viradas em silêncio, de 2 presenças que, enfim, se reconheciam. Beatriz, que antes andava curvada pela solidão, agora descobria pequenas alegrias. Regar as plantas com Lígia, receber os sobrinhos no fim de semana, cozinhar juntas, mesmo que a receita saísse errada. Já Lígia começava a entender os contornos daquela infância que não teve. Não em histórias grandes, mas em detalhes. O azulejo trincado da lavanderia, o abajur antigo da sala, a foto da primeira comunhão de Beatriz emoldurada no corredor. Elas haviam feito um pacto silencioso. Não reescreveriam o passado, mas dali em diante fariam o possível para que o presente fosse mais leve. Até que um dia, quase 1 ano após a morte de Dona Maria, receberam uma visita inesperada. Era o Dr. Álvaro, o advogado. Um homem elegante, de expressão reservada. Trazia uma pasta preta e um semblante sério. Recebia um envelope do cartório selado com a caligrafia de sua mãe. Parece que ela deixou uma última carta, com instruções para ser entregue 1 ano após o falecimento. Beatriz e Lígia se entreolharam. "Mais revelações?" murmurou Beatriz, meio brincando, meio temendo. O advogado abriu a pasta, retirou um envelope com o nome das duas escrito à mão. Entregou a elas e pediu licença, prometendo voltar outro dia para resolver a questão de alguns bens menores ainda não transferidos. Sentaram-se na varanda. As jabuticabeiras já não tinham frutos, mas estavam vivas. Lígia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha. A caligrafia era a mesma de sempre, mas com letras um pouco trêmulas, como se tivessem sido escritas nos últimos dias. "Minhas filhas, se vocês estão lendo isso, é porque 1 ano se passou desde minha partida, e espero do fundo da alma que esse tempo tenha servido para que vocês se encontrem. Eu falhei com ambas, com você, Beatriz, por esconder um pedaço do que sou, e com você, Lígia, por ter negado o meu colo quando mais precisava. A dor de carregar esse segredo me consumiu em silêncio, e eu compreendo se não houver perdão. Mas se houver qualquer centelha de afeto entre vocês, peço que cuidem uma da outra.
Nenhuma herança vale mais do que a família que ainda pode ser construída. Com amor e arrependimento, Maria. Lígia chorava em silêncio. Beatriz tocava as palavras com os dedos, como se pudesse tocar a mãe pela última vez. Ela sabia, murmurou Beatriz, sabia que um dia a gente estaria aqui. E queria que a gente soubesse que, apesar de tudo, amava a gente, cada uma à sua maneira. Dobrou a carta com cuidado e a guardou dentro do caderno de receitas da mãe, como se ali fosse o lugar dela, entre os ingredientes da memória. Depois disso, muitas coisas mudaram. As duas decidiram reformar a casa, não para apagar o passado, mas para deixar marcas novas. Pintaram os muros, trocaram as cortinas, abriram espaço para uma horta. O quarto da mãe virou uma sala de leitura. E aos poucos, a casa deixou de ser de Maria, passou a ser delas. Começaram a receber visitas. Os irmãos, antes reticentes, passaram a frequentar mais. E com o tempo, até os sobrinhos começaram a perguntar por tia Lígia com entusiasmo. Havia, entre todos, uma espécie de trégua não declarada. O tempo cuidava de curar o que a mágoa havia ferido. Em um domingo qualquer, enquanto colhiam ervas para o almoço, Beatriz disse: "Sabe, às vezes me pego imaginando como teria sido se a gente tivesse crescido juntas. Brigas, ciúmes, segredos de adolescente, tudo isso. Eu também penso. Mas não fico triste, a gente tem agora. E o agora é tudo que temos, né? É, mas é suficiente." E sorriram. Naquele mesmo dia, decidiram colocar uma placa na entrada do jardim. Era pequena, de madeira, com letras entalhadas. Aqui moram irmãs que escolheram se encontrar, mesmo depois da ausência. E quem passava por ali, sem saber de nada, via duas mulheres rindo entre plantas, misturando farinha com açúcar, trocando receitas e lembranças como se tivessem vivido a vida toda lado a lado. Mas elas sabiam que tinham sido unidas não por coincidência, mas por coragem. Coragem de abrir o envelope, coragem de perdoar, coragem de recomeçar. Porque às vezes o amor chega tarde, mas quando chega, ainda pode florescer. Se essa história mexeu com você e te fez pensar sobre os segredos que podem estar escondidos até nas famílias mais próximas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tem muitas outras histórias como essa esperando por você.